Bola rolando. Destaque e classifique o sujeito e o predicado das orações a seguir. Então, aqui é tranquilo. Nós vamos lembrar daquele velho sistema SVC. SVC. Sujeito, verbo e os complementos. É a ordem direta da oração. Então, seguindo o sistema SVC, a primeira coisa que eu faço é encontrar o verbo. A partir daí, eu faço duas perguntas ao verbo. A primeira pergunta que eu faço ao verbo, isso é interessante, é para encontrar o sujeito. A segunda pergunta que eu faço ao verbo é para encontrar o complemento. Então, eu vou perguntar o que ou quem ao verbo, para encontrar o sujeito. Encontrando o sujeito, eu já tenho o verbo ali, eu posso até simplificar dizendo assim, já tenho o verbo, encontrei o verbo, fiz a pergunta, encontrei o sujeito. O que sobrar depois disso é o complemento. Então, vamos lá. Os alunos do curso Gramática Descomplicada são muito estudiosos e inteligentes. Sistema SVC, quem é o verbo? São, né? São. Então, já encontrei o verbo aqui. Aí eu faço aquela perguntinha, o verbo. Quem é que? Como alunos refere-se a pessoas, dá uma ideia de pessoas, de gente, eu não posso usar o quê? Eu vou usar a pergunta quem. Quem são muito estudiosos e inteligentes? Os alunos do curso Gramática Descomplicada. Perfeito. Então, observe, isso aqui tudinho é o meu sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Não é só alunos, não é só os alunos, não é só os alunos do curso, é os alunos do curso Gramática Descomplicada. Isso aí tudinho é o sujeito da oração. Certo? Agora, como a questão pede para eu identificar, classificar e depois, destacar e classificar o sujeito, eu já encontrei o sujeito. Agora eu preciso classificar. E para classificar, eu preciso do núcleo. Então, dentro dessa ruma de palavras aí, os alunos do curso Gramática Descomplicada, aí dentro tem uma palavra que é o núcleo. Tem uma palavra que é tida como mais importante. Alunos, né, professor? Alunos. Somente alunos. Você vem para cá, destaca alunos e põe aqui em cima, núcleo do sujeito. Agora eu posso classificar. Os alunos do curso Gramática Descomplicada. Sujeito. Que tipo é esse? Simples. Sujeito simples. Vamos chamar de SS. Por que sujeito simples? Se o próprio sujeito é bem grande, sim, é bem grande. Os alunos do curso Gramática Descomplicada. Tem várias palavras. 1, 2, 3, 4, 5, 6 palavras. Mas dentre as 6, uma apenas é núcleo, que é a palavra alunos. Então, só tem um núcleo. Se só tem um núcleo, a regra me diz que o sujeito é simples. Tranquilo? Aí nós vamos relembrar quais palavras podem exercer função de núcleo. Tem que lembrar disso que é importante. Substantivo, pronome, né? ou palavra Substantivado. Isso, só esses três. Aqui no caso eu tenho alunos, que é um substantivo, e pode tranquilamente exercer essa função de núcleo e está exercendo aí. Agora, a parte do sujeito está tranquila. Destacou o sujeito, classificou, beleza. Agora, só que ele pede também que nós sejamos capazes de destacar e classificar o predicado. E nós vamos precisar também do núcleo. Só que agora do núcleo do predicado. Como a classificação é do predicado, a gente esquece o sujeito. E simplificando mais ainda, a partir do momento que eu identifiquei o sujeito da oração, o que sobra da frase é o predicado. Ou seja, o predicado é o predicado é o que se diz, o
que se declara a respeito do sujeito. O que eu falei dos alunos do curso Gramática Descomplicada? São muito estudiosos e inteligentes. Isso, eu vou botar aqui a cozinha para ficar... Isso aqui tudinho, tudo isso aqui é o que sobrou da oração, depois que tirou o sujeito, eu chamo de predicado. Aqui dentro, eu tenho núcleo. É estudioso e inteligente, sabe? O núcleo seria esse? Pronto. Aqui eu tenho estudiosos, e inteligentes. São dois adjetivos exercendo função de núcleo do predicado. É isso mesmo, senhor? Isso. Professor, mas núcleo do predicado não tinha que ser um verbo? Não. Por quê? Porque são é um verbo de quê? É um verbo de ligação. De ligação. O que nós aprendemos? Sempre que tem na estrutura ali um verbo de ligação, É nominal, né? o núcleo sempre é o nome, um adjetivo, geralmente, e o predicado é nominal. Está aqui a classificação. Predicado nominal. Por que não é verbal? Porque o núcleo não é o verbo de ligação. Porque o verbo de ligação não pode ser núcleo, nunca. Sobrou para quem? Para estudiosos e inteligentes. Ah, professor, mas aí tem dois núcleos, é composto. Não existe isso de composto no predicado. Isso de composto é lá no sujeito. Predicado é verbal, nominal, verbo nominal. Uhum. Então eu tenho dois núcleos, pronto. Os dois núcleos são o quê? Dois nomes. Predicado nominal. Tranquilo? Tranquilo. A primeira foi embora. Sujeito simples, núcleo, alunos, predicado, são estudiosos, tipo do predicado, nominal. Letra B. Essa é que é facinho. Aqueles rapazes elegantes pareciam desatentos. Sistema SVC, eu encontro o verbo, quem é? Parecia. E a gente pode adiantar aqui já e olhar o tipo do verbo. Ele é um verbo de ligação ou é um verbo significativo? Ligação. De ligação. A gente já adianta aqui a situação, verbo de ligação. Mas a gente está procurando o sujeito. Quem pareciam desatentos? Aqueles rapazes elegantes. Aqueles rapazes elegantes. Observe que vem até aqui, ó. Isso tudo é o sujeito da oração. Só que aí tem um núcleo. Quem é? Rapazes. Substantivo. Ah, professor, mas aqueles é um pronome. Poderia ser o núcleo. Sim, mas quando eu tenho na frase um substantivo, primeiro quem manda é ele. Ele se sobressai, né? Isso. Poderia ser aqueles... Se não, poderia ser o pronome se não existisse um substantivo. Tá certo? Que seria o caso de um pronome substantivo. Estaria exercendo a função de pronome. Perdão, de substantivo. Vai bagunçar a aula, cachorro. Será possível? Nesse caso aqui, eu tenho um pronome adjetivo. Ou seja, ele está acompanhando o substantivo. Pronome adjetivo. Tem substantivo e manda ele. Né? Se a gente fosse esmiuçar aqui, teria um pronome adjetivo. Se a gente fosse detalhar mais ainda, seria o quê? Um adjuntado nominal. Né? Se fosse fazer o completo. Que a gente vai fazer lá na frente, essa parte aí. Elegante seria o quê? Um adjetivo que também seria adjuntado nominal. Por aí vai. Mas por enquanto a gente está focado aqui no sujeito. Sujeito simples. Só tem um núcleo, tranquilão. Essa parte aqui é de leve. Pareciam desatentos. Quando eu tiro o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Observe. Pareciam desatentos. Deixa eu mudar essa cor aqui. Pareciam desatentos é o predicado. A gente não pode confundir. Daqui para lá é o predicado. Pareciam desatentos. Por que é o predicado? O que é o predicado? É tudo aquilo que eu falo a respeito do sujeito. O que foi que eu falei a respeito dos rapazes elegantes? Falei que eles pareciam desatentos. Então, isso aí é o predicado.
A gente não pode confundir. Dentro desse predicado aqui, existe um predicativo. Dentro do predicado. Uhum. Que seria quem? Desatento, né? Desatentos. Observe, a gente não pode confundir isso. Desatentos é um predicativo do sujeito. Desatentos referem-se a quem? Aqueles rapazes, que é o sujeito da oração. Predicativo do sujeito. Uma característica que ele se encontra, né? Isso, É uma característica momentânea, né, professor? isso, perfeitamente. Aí observe. As pessoas confundem predicado e predicativo. Pareciam desatentos. Pronto, pareciam desatentos. É o predicado. É tudo que eu falei do sujeito da oração. Predicativo é uma característica, geralmente é um adjetivo. Aí, professor, ele ainda continuaria sendo predicado nominal? Sim, perfeitamente. Quem é o núcleo aqui? É o predicativo. Que é o desatentos, né? Isso. É o verbo de ligação, né? Perfeitamente. Você olhou para a estrutura do predicado. Olhou para a estrutura. Tá aqui, tem só isso aqui, né? Aí você viu o verbo de ligação. Não tenha nem dúvida de marcar a questão. Predicado nominal. Massa. Uhum. Tá aqui, predicado. Vou agora continuar. Nominal. Aqui em cima, por que aqui em cima tem dois núcleos e é predicado nominal? Porque tem verbo de ligação. O verbo de ligação nunca pode ser o núcleo. Quem sobrou? Sobrou para quem a missão? Para estudiosos e inteligentes. Que são dois nomes. O que diz que é predicado nominal é porque o núcleo é um nome. O que diz que o predicado é verbal, que o predicado é um verbo. Uhum. O que faz classificar o predicado em verbo nominal é que tem dois núcleos. Um verbo significativo e um nome. Uhum. Quer dizer assim, pessoal, tem dois núcleos, é verbo nominal, dois núcleos. Aqui tem dois núcleos, ó. Estudiosos e inteligentes. Sim, mas os dois núcleos são dois nomes. Assim, professor, eu confundo muito a questão do predicativo, porque, por exemplo, eu achava que estudioso e inteligente seria predicativo também dos alunos, né? E são. É também predicativo? Sim, ó. Predicativo do sujeito, todos dois. Ah, tá. Olha, o que eu botei aí? Boa pergunta, Marcelo. Perfeito, perfeito. Para tirar dúvida da galera. Olha só. Estudiosos. Vou trazer para cá essa setinha. Aqui na canal a aula, não, fique quieto, homem. Morfologicamente, os dois são o quê? Adjetivos, né? Adjetivos. Exatamente. Morfologia, adjetivo. Na sintaxe, esses dois estudiosos inteligentes se referem a quem? Né, os alunos? Isso. Os alunos é o quê? Sujeito da oração? Exatamente. Então, os dois são predicativos do sujeito. Aí Legal. aquela história, o predicativo sempre funciona como núcleo do predicado nominal. Então, tanto são predicativos quanto são núcleos do predicado nominal. Entendeu? Eu posso dizer que são os dois. É um predicativo que exerce função de núcleo de predicado. Exerce papel de núcleo. Ou seja, é um adjetivo na morfologia que na sintaxe está funcionando como predicativo e exercendo papel de núcleo. Alguém chegou? Chegou. Não, é a minha esposa que está aqui conversando comigo, professor. Desculpa aí. Não, foi Tamara que chegou aqui. Ah, foi? Entendeu aí, Marcelão? É um predicativo. É porque eu ficava muito confuso, né, com esse. Eu fico ainda com esse predicativo, com essas lances das características, que eu acho que é uma característica momentânea. Sim. Que nem desatento. Ele não vai ficar desatento a vida toda, né? Isso. A hora passa. E está desatento naquele momento. Parecia naquele momento. É. Olha só, é o mesmo caso. Ó. Desatento é predicativo do sujeito, que é o núcleo do predicado. Por quê? Porque o predicado tem que ter um núcleo. Vamos botar isso na cabeça. O predicado tem que ter um núcleo. Senão, não vou classificar. Como eu classifico? Tem razão. E o verbo de ligação, ele não pode ser o núcleo. Então, sobrou para o predicativo. Né? Então, sempre esse macetezinho aqui. Ó. Você olhou para o verbo, você olhou para o predicado e viu um verbo de ligação e um predicativo do sujeito.
Não tem nem o que pensar. Predicado nominal. Predicado nominal. Perfeito. Verbo de ligação, predicado nominal. Professor, mas não tem uma exceção? Não. Se tem, eu nunca aprendi, não. Não existe exceção. Verbo de ligação, predicativo do sujeito. Como o verbo de ligação não pode ser núcleo, o predicativo assume a função de núcleo, e como o predicativo é um nome, por isso se chama predicado nominal. Certo? Então, A, predicado nominal, e a B também. C. Ninguém sabe sobre a vida de ninguém. É muito ninguém numa frase só. Ninguém sabe sobre a vida de ninguém. Vamos lá. Sistema SVC, quem é o verbo? Sabe. Sobre. Sabe. Sabe. Sabe do verbo saber. Isso. Agora eu pergunto a vocês, quem é o sujeito da oração? Ninguém. 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 É Sujeito, ninguém. Agora eu preciso de um núcleo. De um núcleo. Quem é o núcleo? Do sujeito? É, boa pergunta, professor. É ninguém, é? É ninguém. Só tem ele. Eu tenho que arrumar um núcleo. É legal. Núcleo do sujeito. Agora vamos classificar. Qual é o tipo do sujeito? Simples, né? Simples. Aí isso aqui, gente, confunde demais. Demais. Quando você fala assim, ó, ninguém, o cara perreado de sujeito determinado. É, eu pensei nisso mesmo. Eu pensei agora. Falei, meu Deus, será que isso é indeterminado? Acaba logo sujeito determinado, porque não sabe quem praticou a ação. A regra diz que nesse sentido aí, nessa frase, a palavra ninguém é o sujeito da oração. Até porque ele é um pronome que vai exercer função do núcleo do sujeito. Pronome indefinido. Perfeito. Sujeito da oração. Já matou aí. Por ser um então, pronome. Ninguém é o sujeito, é o próprio núcleo, porque é um pronome indefinido. E a regra diz que pronome pode ser núcleo. Na ausência de um substantivo, o núcleo pode ser ou pronome ou a palavra substantivada. Uhum. Se o substantivo estiver presente, aí não, aí ele é o dono do pedaço. Tranquilão. Olha só, isso aqui, ninguém é o sujeito simples. Isso. O restante da frase todinha é o predicado. Tudo que eu falo sobre o sujeito é o predicado. Só que eu preciso de um núcleo para identificar o predicado. Eu tenho que classificar esse rapaz. E eu preciso saber onde é que está o núcleo aí. Como é que eu sei? Para encontrar o núcleo do predicado, é só analisar o verbo. O verbo. O tipo de verbo. Verbo significativo. O verbo sabe é o verbo o quê? Significativo, né? É. Isso, significativo. Olha só, como é tranquilo. Olha como é tranquilo. Eu falei que o verbo de ligação ele nunca pode funcionar como núcleo de predicado. Já o verbo significativo ele é o contrário. Ele sempre é núcleo. O próprio verbo é professor. Isso. Do predicado. Núcleo do predicado. E é. O verbo... Olha, a diferença entre eles dois. Verbo de ligação. Não pode ser núcleo. Não pode nunca, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Já o verbo significativo, ele é o contrário. Ele sempre vai ser núcleo. Em qualquer situação. Interessante. Essa boa. É. Anota boa aí. Anota aí. Então, observe. Quem é o verbo aqui? Sabe. Sabe. E nós já identificamos que ele é um verbo significativo. Então, a gente já vem aqui e põe assim, ó. Núcleo, né? P. Núcleo do predicado. Legal. Aí eu observo que eu olho para a frase todinha e não vejo mais nenhum núcleo. É só ter ele, tranquilo. Quando o predicado apresenta como núcleo um verbo de ligação, a gente chama de PV. Predicado verbal. Tranquilo até aí? Tranquilo. Isso. Bom demais. Aqui um gole d'água. É bom demais esse exercício, viu, cara? Eu salvo o cara. É para limpar a poeira. Aí vem uma frase clássica do Chaves. As pessoas boas devem amar seus inimigos. Diretamente do Chaves. Sistema SVC, quem é o verbo?
Deve. Aqui eu tenho a locução verbal, devem amar. Vou pegar aqui. O que é, homem? Quem devem amar seus inimigos? Aqui a locução verbal, devem amar. Pessoas boas. As pessoas boas. Olha só, aqui é uma locução verbal. No caso aí, pega eles dois, é? Isso, os dois. Devem amar, né? Isso, locução verbal. Verbo principal, verbo auxiliar. Tá no infinitivo, é? O amar? Isso. É isso, né? Eu tenho o verbo auxiliar aí, devem, e o verbo principal, amar. Isso. Quando junto os dois com um sentido só, eu tenho o que se chama de locução verbal. Legal. Quem deve amar seus inimigos? As pessoas boas. Então, observe. Vou deixar bem coloridinho aqui, vai ficar bem bacana. As pessoas boas é o que a gente chama de sujeito da oração. Sujeito é o ser a respeito do qual se declara algo. Estou falando de quem? Das pessoas boas. Então, sujeito da oração. As pessoas boas. 3 palavras, mas só um é núcleo. Quem é? Pessoas. Pessoas. Vem para cá. Substantivo. Aí chama de núcleo do sujeito. NS. Que NF da porra. NS. As pessoas, não. Somente pessoas. Núcleo. Eu botei foi um P. Por quê? Núcleo do sujeito. Beleza pura. Jeito simples, né? Só tem um núcleo sujeito simples e tá de boa. Acabou. Devem amar seus inimigos. Isso aqui, até inimigos, é o predicado. O que é que eu falei das pessoas boas? Falei que elas devem amar seus inimigos. Então é predicado. Tudo isso aqui é o predicado. Verbal nominal ou verbo nominal? Sim, o tipo de predicado é Sim, o tipo de predicado. devem amar. Verbal. É porque é um verbo significativo, né? Devem, Predicado, verbal, né? verbal. Certo? Só que eu olho para cá e vejo inimigos na função de quem? Núcleo, Devem amar seus inimigos. Inimigos é um adjetivo. Na morfologia. É? Não. inimigos é o quê? Eu não entendi. Inimigo é substantivo. É um Tem um oficina aqui do substantivo. lado que tá aqui. Substantivo. É um substantivo. Substantivo, Então, inimigo substantivo. não tem para onde a gente correr, né? Poderia se confundir e pensar na possibilidade de predicado verbo nominal se a gente pensasse que inimigos seria predicativo do sujeito de pessoas boas. Mas não é. Então, predicado verbal. Na letra D, tem uma frase também interessante que diz assim: os políticos e as fraldas devem ser trocados sempre. Perdão, aqui é um O, é trocados. Trocados sempre pelo mesmo motivo. Tem essa frase aí, não lembro de quem é agora. Enfim. Aí eu tenho mais uma vez uma locução verbal, ó. Devem ser. Devem ser. Devem amar, devem ser. Quem devem ser trocados? Políticos e Os políticos e as Políticos e fraldas. as fraldas. Sujeito da oração. Procura-se o núcleo ou os núcleos, se tiver mais de um. fralda e político, né? Isso, agora eu tenho 2, ó. Eu tenho Política e fralda, né? fraldas. Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Eu vou calibrar essa canetinha para ficar a tinta mais fininha, que ela fica muito. Pronto. Se eu tenho 2 núcleos, sujeito, Composto. Composto. tranquilidade pura. Devem ser trocados sempre. Predicado. Devem ser, é o núcleo do predicado. Predicado, verbal. Núcleo do predicado, verbal. Então, vamos lá. Verbo de ligação não pode ser núcleo, o núcleo vai ser o predicativo. Verbo significativo ou locução verbal
sempre vão exercer função de núcleo, e nesse caso eu vou ter sempre predicado verbal, se tiver somente o predicado, o verbo sem predicativo. Se o verbo de ligação aparece com predicativo, predicado nominal. Se o verbo significativo aparece com predicativo, aí é predicado verbo nominal. Pode repetir, professor? Vou repetir. Por favor. Predicado nominal, o que é? É quando eu tenho essa estrutura aqui. Um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Certo. Predicado verbal é quando eu tenho somente o verbo de ligação, porque ele é o núcleo sempre. Perdão, significativo, porque ele é o núcleo sempre. Sim. Verbo. Predicado verbal. Aí quando eu tenho um verbo significativo, chamado de VS, e na mesma oração, mesmo predicado, mesma estrutura, eu tenho um predicativo do sujeito, aí é aquela história. Tanto o verbo significativo quanto o predicativo, eles sempre são núcleos. Então, eu vou ter dois núcleos, um verbo e um nome. Por isso, eu vou chamar de predicado verbo nominal. Aí você volta e diz, professor, mas aqui em cima, lá na letra A, o predicado tem dois núcleos, ó, estudiosos e inteligentes. Sim, mas são dois nomes. Por isso que é nominal. Numa estrutura do predicado verbo nominal, eu vou ter dois núcleos do predicativo, mas vai ser um verbo significativo e um predicativo, do sujeito ou do objeto. Eu vou ter dois núcleos, mas um vai ser um verbo e outro vai ser um nome. Vamos chegar lá. Anunciei um novo curso de gramática. E agora? E agora? Sujeito. Anunciei. Eu. Sujeito oculto, né? Sujeito oculto. Quem é o verbo? Anunciei. Ok. Olha só o verbão aqui. Olha o verbão. Verbo. Sujeito oculto. Eu. E agora? Quem é o predicado? Um novo curso. Um novo curso de gramática. Anunciei o quê? Seria um novo curso de gramática ou seria a oração todinha? Eu vou num novo curso de gramática. Não separa o verbo? Quem é o sujeito? Não, oculto. Eu. Pronto, é eu. Aí, como é que eu acho o predicado? Anunciei o quê? Eu anunciei o quê? Não, mas aí já é complemento do verbo. Ah, tá. É que anuncia algo, já é complemento. Então é tudo. É tudo. É, E o anunciei sujeito? um novo curso de gramática. O sujeito não sou eu que está oculto? Ah, esse verbo vai ser complemento também? E tudinho é o predicado. A frase toda? A frase toda. Por Aí quê? já me lascava. Eu Porque o também. sujeito não aparece. Realmente. Olha, eu falei isso, vocês esqueceram. Tanto, falei lá naquelas aulas sobre tipo de sujeito e tipo de predicado. Tanto no sujeito indeterminado quanto no oculto, o predicado vai ser a frase todinha. Todinho. Porque eles não aparecem. O sujeito não aparece. O indeterminado, ele não aparece de jeito nenhum. É a frase todinha, o predicado. O oculto, ele não aparece, mas a gente sabe que praticou a ação. Não interessa. O predicado é a frase todinha. Detalhe importante, não esqueçam mais isso. Não, ó, por exemplo, vocês sugeriram aí, deixa eu apagar isso aqui. Vocês sugeriram aí que poderia ser, predicado poderia ser um novo curso, né? Por que não pode ser? Alguém já descobriu? Por que o predicado não pode ser só isso? Não tem verbo. Perfeito, ia dizer perdão, perfeitamente, Galo. Não existe predicado sem verbo. Ah, entendi. Tá. Ó, não existe predicado sem verbo. Então, tem que ter verbo aqui. Ó. E como o verbo está lá no começo, não tem para onde correr. Não pode desassociar. Uhum. Certo? Se eu tivesse colocado assim. Vamos pensar assim agora. Tira esse eu e põe assim, ó. Aliás, muda o tempo do verbo, bota assim, ó. LC anunciou um novo curso de gramática. Aí eu teria o sujeito explícito, né? Seria LC. Aí
vocês não teriam dificuldade nenhuma em dizer predicado, anunciou o curso de gramática. Como veio o sujeito oculto, aí ficou aquela confusão. Né? Mas é tranquilo. Eu não posso jamais classificar ou destacar um predicado e deixar o verbo de fora. Certo? Predicado tem que ter o verbo. Então tá aqui. Agora a questão é a seguinte: sujeito oculto, já dissemos. Isso aqui tudo é predicado. E o tipo de predicado? É verbal, nominal ou verbo nominal? Quem é o verbo? Anunciei, verbo significativo. Verbo significativo. Então, olha como é simples. Vamos Predicado verbal. O Galo já matou aí. Predicado verbal. Agora vamos pensar comigo aqui. PV. Olha como é simples. Mas na hora eu vou confundir. Vai não. Vamos pensar assim. Olhou para o predicado, você está classificando o predicado. Então você esquece o sujeito. Vou olhar só a parte do predicado. Olhou para o predicado, viu um verbo de ligação. Esquenta nem a cabeça. Predicado nominal. Se pedirem para você identificar, justificar, por quê? Predicado nominal. Porque o núcleo vai ser um nome, vai ser um predicativo. Aí você olhou para o predicado novamente, aí viu que não tinha verbo de ligação. Então, não tem verbo de ligação, você já elimina a possibilidade de predicado nominal. Predicado nominal só acontece com verbo de ligação. Acabou. Aí você olhou para a estrutura do predicado e viu que ali existe o quê? Um verbo significativo. Aí a história muda. Aí tanto pode ser um predicado verbal, quanto pode ser um predicado verbo nominal. Bateu o olho, olha a dica. Viu que tem um verbo significativo, já fica esperto. Predicado nominal eu elimino. Agora eu vou pensar aqui na possibilidade. Ou pode ser verbal ou pode ser verbo nominal. O que eu vou fazer para descobrir? Eu vou olhar, bati o olho aqui, ó, e vou olhar se existe um predicativo do sujeito ou do objeto. Sim, para poder ser predicado verbo nominal, né, professor? Isso. Se tiver somente o verbo significativo e não houver predicativo, predicado nominal. Predicado nominal. Ou predicado verbal, tranquilo. Verbal, exatamente. Se tiver só verbo de ligação, predicado nominal. Isso. Bateu o olho ali, verbo significativo, não tem predicativo, predicado verbal. Agora, se você bateu o olho na oração, viu que tem um verbo significativo, mas também tem um predicativo, aí já é predicado o verbo nominal. Você vai ter dois núcleos, o verbo e o nome. Certo? Vamos lá. Relampejou a noite inteira. Chuva que é bom tempo, não, mas relâmpago. E agora? Sujeito. Determinado. Relampejou. Não. Não. Sujeito indeterminado. Fenômeno da natureza, né? Itamar só caladinho ali. Sabe tudo. E tá certo. Olha só. Qual é o sujeito? Para mim é indeterminado. E Marcelo? Marcelo disse que era um peixe. Eu botei relampejou, mas faz sentido, indeterminado mesmo. Eu tô na dúvida. E Itamar? Que é fenômeno da natureza, né? Relampejou. Olha só. Não é verbo, não? Olha só. Relampejou é um verbo significativo. Eu fiquei verbo, pronto. Né? É um verbo. Estou só tentando entender. Bom. Olha só. Só que relampejou é um verbo significativo que indica fenômeno natural. O que a regra diz? A regra vai chamar isso aqui, ó, de sujeito inexistente. Ou oração sem sujeito, que é a mesma coisa.
Perfeito. Vocês confundiram aí, vocês disseram que é indeterminado. Não, é inexistente. Ou pode chamar também de oração sem sujeito. Verbos que indicam fenômenos naturais, chover, relampejar, trovejar, anoitecer, amanhecer, relampejar, gear, nevar. Pronto. Sujeito inexistente. Ou, também outro nome aceito, oração sem sujeito. Quem é o predicado aí? Tudo. 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 É igual, determinado e oculto. O predicado é tudo. Beijou a noite inteira. Isso. Quando? E o tipo de predicado? Verbal. 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 Aqui o verbo significativo, núcleo. Já descobrimos aqui. NP, núcleo do predicado, verbal. Água na cabeça. Tranquilo aí na questão 1? Uhum. Sim. Questão 2. Aqui ele não se importa mais com Ai, Jesus, agora é osso. o predicativo, não, pô. O predicado ou o sujeito. Ele pede para destacar o verbo, que é uma missão fácil, e depois vai dizer o tipo e a transitividade. Ou seja, são 3 etapas. Primeiro, eu encontro o verbo da oração. Depois, eu vou dizer o tipo. O que é o tipo? Quando a gente fala em tipo, vem para cá, ó. Tipo significativo ou de ligação. Certo. Tipo. Transitividade. Aí é intransitivo. Transitivo, direto. Transitivo, indireto. Bitransitivo. A transitividade é essa. É o famoso VTD, VTI ou bitransitivo, que é VTDI. Quando se fala de tipo, só pensa assim. Quanto ao tipo? É de ligação. Quanto ao tipo? Significativo. Só esses dois. Quanto à transitividade, ele pode ser intransitivo, sentido completo, ou ele pode ser transitivo, de sentido incompleto, com preposição ou sem. Sem preposição, transitivo direto. Com preposição, indireto, 2 complementos, bitransitivo. Não pode esquecer disso. A E vida tem o transitivo direto e indireto. é que é o bitransitivo. Uhum. É esse moço aqui. VTDI. É o bitransitivo. A gente pode chamar de bitransitivo, pode chamar de transitivo direto e indireto. Que contém 2 complementos. Questão 1, não. Letra A é tranquila. A vida é boa demais. Boa demais. Quem é o sujeito? Quer saber, não. Quem é o predicado? É boa demais. A preocupação aqui agora é só somente o quem é o verbo. verbo. Quem é o verbo? É. Já achamos o verbo. Olha o bonitão aqui. Agora vamos para o tipo. A vida é o quê? Não, é só o verbo. O tipo Só de o verbo verbo. que ele quer. Sim, o verbo é ser, né? O É tipo aqui, verbo ó. de ligação. Verbo de VL. ligação. Traz para cá. VL. VL. Quanto à transitividade? A vida é o quê? Não, é Não sei, transitivo. não, senhor. Não, professor Marcelo, está confundindo. Aqui é só a transitividade. O verbo é transitivo direto, é indireto, o verbo é Isso. intransitivo, Só isso, quer saber? entendeu? Ele ainda está ligado na outra aula. Se ela não tá No aqui, outro slide ainda. complemento já aqui. Isso também serve para saber se É, pode ser. positivo ou não. É, pode ser. Sim. Mas aqui a questão é só essa, só para dizer o tipo e a transitividade. Por exemplo, ele é de ligação. Ele precisa de um complemento, né? Não. A vida é boa. Está completo. Esse demais aí é só um acréscimo. Olha a dica, olha a dica. Fica aqui. Anota isso aí que eu vou dizer agora. Me confundo. Anota. Prepara o material para anotar. Já tá pronto. Verbo de ligação não transita. Ponto. Acabou. Certo. Ou seja, verbo de ligação não possui transitividade. Não pede complemento. Acabou. E aí? Só de ligação. É transitividade? Não tem. Oxi. Só isso. Aí racha o cabo. Anota aí o negócio, anota aí. Já anotei. Cantinho da folha aí. Verbo de ligação não possui transitividade. Não transita. Não transita, não pede complemento. Morreu Maria Preá aí? Tá bom. Foi Maria Preá.
A vida é boa. Professor, mas boa é um complemento. Não, boa é o predicativo do sujeito vida. Não serve como complemento, é um acréscimo ali. Mas não é complemento. Foi mais ou menos o que eu disse, eu não sabia. Isso. Isso mesmo, Melo. Tranquilo aí? Uhum. Não pode errar Agora esse mais. negócio aí... Estão aí, vocês vão anotando. Agora isso aí é uma pegadinha, viu? Grande. Eu ficava procurando na transitividade, tá todinha na prova. Pois é, aí já é a nota para não esquecer. Aí vai, mudei de sem querer. Os homens bons são sempre julgados erroneamente. Nós estamos interessados nem no sujeito, nem no complemento do verbo, nem no predicado, nem no tipo, somente no verbo. Quem é? São e julgado. E a transitividade? Ele é um verbo de ligação. É ser, né? Esse julgado não entra como verbo, não. Não, e julgado é um predicativo do sujeito, é um adjetivo. Sim. Julgar seria, se for julgar, aqui. seria verbo. Né? Julgado seria um verbo no particípio, mas aí ele funciona como predicativo, como adjetivo. É interessante. Um verbo, uma palavra que pode ser verbo lá no particípio, ela se transforma em adjetivo, dependendo do contexto, né? Então, observe. É o mesmo caso anterior. Se é de ligação, não tem transitividade. Coisa boa. Que não tem trânsito. Ó, mesmo caso. O verbo é. A frase pode ser monstruosa. Teve um verbo de ligação, acabou a transitividade. É assim? O verbo não tem isso. Você vai encontrar o quê? Vai encontrar aí predicativo do sujeito na frase. Vai encontrar aí adjuntado nominal. Vai encontrar aí adjunto adverbial, mas não tem complemento. Por exemplo, objeto direto e indireto. Não tem. Por quê? O verbo de ligação ele não pede esses complementos. Tranquilão? Pensou em uma frase grande, na letra C eu trouxe uma menor. 2 palavrinhas. Na Bíblia, inclusive. Jesus chorou. Está na Bíblia. Jesus chorou. Está até entre aspas aí, por esse motivo. Quem é o verbo? Chorou. Tranquilo. Significativo, né? Verbo significativo. É o tipo. Quanto ao tipo, ele é significativo. Quanto à transitividade, ele é o quê? Intransitivo. Transitivo? Direto? Analisa aí. Eu não sei não, professor. Eu tenho dúvida desse transitivo direto, indireto, é um negócio complicado da pílula. Eu leio, releio, mas não intransitivo. Esse negócio. Que a Lu já bateu o martelo ali, que é intransitivo. Eu acho que eu errei. Observe. O que é um verbo intransitivo? É um verbo que não necessita de complemento. Jesus chorou. Está completo? Tá. Sentido completo, certo. Então, sentido completo. Jesus chorou. Quanto à transitividade, é um verbo intransitivo. Marcelo, é fácil pegar essa questão. O intransitivo já está dizendo. Não tem intransitivo. Transitivo, porque transita alguma coisa pelo meio dele. Ele confunde esse transitivo e intransitivo. Eu não sei desse negócio. De primeiro tinha dificuldade, mas eu fui me ligar, porque se ele diz quando diz ele já está excluindo aqui que não tem transitividade. Ele diz transitivo, porque tem alguma transitividade, algo está entre esses verbos. Intransitivo não possui, não pede precisa. Complemento, ele é completo. Sentido completo. Jesus chorou. Está completo? Tá. E para que dizer se ele chorou de noite, se ele chorou por causa de alguém, porque apanhou, ele chorou. Se ele estiver analisando nós aqui na Terra, acho que ele chora direto. Os dirigentes anunciaram a contratação de um novo jogador. Eita, vem gente boa aí no time da gente. Anunciaram é o verbo. Tranquilo demais. Tem outro? Tem não. Quanto ao tipo, é a de ligação? Não. É o verbo o quê? Significativo. Tranquilo demais. Agora, aqui está a contração. Ué, Marcelo? Está contração aqui. Contratação, né? É mesmo, é. É o que eu ia dizer, mas tiver. Verdade. Contratação. Perdoe esse pobre coitado. Contratação. Vamos lá. Contratação de um novo jogador. Não queremos saber o sujeito,
nem do predicado, somente do verbo. Já descobrimos que o seu tipo ele é um verbo significativo, que indica uma ação, um acontecimento. Mas ele transita ou não? Transita. Todo verbo significativo transita. Quem não transita é verbo de ligação. Agora eu vou descobrir a transitividade dele. Se ele é completo, se ele é incompleto, ou seja, se ele é completo, ele é intransitivo. Se ele não for completo, ele é transitivo, direto, indireto ou bitransitivo. E agora, anunciaram é o quê? É o verbo, né? É o verbo. Mas quanto à transitividade, ele é intransitivo, é transitivo direto, é transitivo indireto, é bi. Transitivo indireto. Indireto? Não, direto. Você olha para o verbo. Aqui o verbo, né? Anunciaram? É. Entre o verbo e o complemento. Aí você pensa, ó, sistema SVC. Quem anunciou? Anunciou que Dirigente. anunciaram alguém. Né? Dirigente. Eu tenho o sujeito. A outra pergunta eu faço para encontrar o quê? O complemento. Anunciaram o quê? A contratação de um novo jogador. Complemento do verbo. Então, anunciaram é um verbo transitivo direto. Por quê? Entre ele, verbo, e o complemento, a contratação do jogador, não tem preposição entre eles dois aqui. Maria, um negócio difícil da porra. Jesus. Agora enganchou. Não, é tranquilo, vou até voltar aqui, ó. Vou até voltar. Não entendendo nada. Vou até voltar. Olha só. Olha só, vamos lá, vou até voltar. Os dirigentes anunciaram a contratação. O que eu quero saber aqui? Somente o verbo, nós já achamos o verbo. Aí pedimos primeiramente para analisar o tipo. Aí você olha e percebe que anunciar indica uma ação. Ação de anunciar. Ou então pode pensar que é um acontecimento. Então, se ele indica acontecimento ou ação, ele só pode ser um verbo significativo. Pronto. Quanto ao tipo, ele é significativo. Quanto à transitividade. O verbo ele pode ser intransitivo, sentido completo, ou transitivo, sentido incompleto. Ou posso pensar assim, verbo intransitivo, para não misturar o in, verbo intransitivo não precisa de complemento. Vamos pensar assim, quando o verbo ele é intransitivo, ele é completo. Verbo intransitivo não precisa de complemento. Se precisar de algum tipo de complemento, aí já passa a ser transitivo. Incompleto. Aí aqui está a confusão. Esse in com esse in. O que vem na cabeça do aluno? Intransitivo é o mesmo que incompleto. É o contrário. Intransitivo não é incompleto. Intransitivo é completo. Você pode pensar assim, para facilitar. Se você confundir o in aí, você pode pensar assim, ó. Verbo intransitivo. O que tem? Verbo intransitivo. Intransitivo. Pode pensar assim, ó. Não precisa de complemento. E o verbo transitivo? Precisa de complemento. Para não ficar o in na sua cabeça, aí você, porque tem intransitivo, aí transitivo indireto, aí incompleto, e fica aquele negócio, aí mistura tudo. Então pensa assim, verbo intransitivo não precisa de complemento. Verbo transitivo precisa de complemento. Aí quando é que ele é direto e indireto? Pronto. O verbo intransitivo, como ele é completo, ele não precisa de complemento, ele fica fora dessa história. Certo. Só vem para cá o transitivo. Verbo transitivo. Aí vem para cá. E também não tem preposição aqui, nessa frase, né? Que a é artigo, né? A contratação. Isso.
O A é artigo. Não tem Ah, professor, preposição. mas tem a preposição aqui, ó. O sentido não é completo, então só pode ser o VTD, né? Isso. Aí você diz, ó, professor, mas tem a preposição aqui, ó. Mas essa preposição, ela não tem nada a ver com o verbo. Com o Ela verbo. está apenas ligando aqui, ó. Contratação ao jogador. Tem que ver se ele vem logo após o verbo, a preposição. Isso, ele não faz parte aí da briga aí, do complemento do verbo. Olha só, verbo transitivo. Aí o transitivo precisa de um complemento, né? Ele não é completo. Então, ele pode ser verbo transitivo direto, quando ele não precisa de preposição. Vou botar aqui sem preposição. Verbo transitivo direto, ele pede o quê? Ele pede um complemento, vou botar só o C. Sem preposição. Que é esse caso aí. Vou abreviar aqui. Complemento sem preposição. Verbo transitivo indireto. Tranquilo. Complemento também, porque ele é incompleto. Ele precisa de complemento, obrigatório. Só que agora ele também precisa da preposição. E o bitransitivo, VTDI. 2 complementos. O bi, né? Transitivo. 2 complementos. Um com preposição e outro sem. Então, você vem para cá e tem: os dirigentes anunciaram a contratação de um jogador. Quem anuncia algo. Você pode pensar assim, olha que facinho. Ó, Marcelo. Quem é o verbo? Anunciar. Beleza. É um verbo de quê? É um verbo significativo. Beleza. Vamos para o Marcelo. Quem anuncia algo. Anuncia o quê? A contratação do jogador. Se quem anuncia algo, aqui é o complemento do verbo. Objeto direto. Por quê? Porque não existe preposição entre ele, objeto, e o verbo. Verbo transitivo direto. Por que é verbo? Que indica uma ação. Por que é transitivo? Porque precisa de complemento. Olha, vamos fazer o 1 a 1 aqui, o passo a passo. Ah, é VTD, beleza. Mas por que é VTD? Vamos lá. Esse V significa verbo. Por que eu chamo de verbo? Porque ele indica uma ação, um acontecimento. Por que ele é transitivo? Porque ele é um verbo que precisa de complemento. E por que ele é direto? Porque entre ele e o seu complemento não há preposição. Ele vai direto ao complemento. Legal. Por isso que ele é VTD. Verbo transitivo direto. Quem acredita em Deus não perde seu tempo. Verbo? Acredita. E perde também, né? Mas acredita que perde de novo. O principal aqui é o verbo. Acredita. É significativo ou é de ligação? É significativo, acredito. Significativo. Verbo significativo. Quanto à transitividade, alguém falou aqui no chat. E aí, então? Não, é porque eu ia perguntar por que é significativo. O que acredita? Não, sim. Indica um acontecimento, uma ação. Certo. E tem também, Tamara, a relação dos verbinhos de ligação, né? Você isso. Tem que decorar, tem que tatuar isso aí, viu? Quando ele não for de ligação, quando ele não for de ligação, ser, estar, permanecer, ficar, aparecer, continuar, virar, andar, tornar-se. Quando ele não for de ligação, automaticamente ele é significativo. Tem 2 tipos só. Ou não é de ligação, é isso? Isso. Ele não é de ligação. Ou só tem 2 tipos de verbo. Ou o verbo é de ligação, que tem uma relaçãozinha, que você tem que memorizar, ou ele é significativo. Significativo. Olhou para o verbo, viu que ele não é de ligação, não tem outra escolha, só sobrou significativo. Agora vamos para a transitividade. Se eu disser assim, ó, o verbo acreditar. Se eu disser assim, ó, vou até mudar a frase, para ficar mais fácil. É um verbo transitivo, aí tudo bem. Eu acredito, está completo? Não, você acredita em alguma coisa. Isso. Né? Em algo. É verdade. Então ele é um verbo transitivo. Transitivo, eu já coloquei aqui. Por que é transitivo? Porque ele precisa de um complemento, ele não está completo.
Se ele tivesse completo, seria intransitivo. Como não está, ele é transitivo a alguma coisa. Esse alguma coisa, Indireto. a Lu já dá uma cipuada ali. Ó. Esse Por causa alguma da coisa, preposição, hein? esse alguma coisa, quem vai dizer justamente é a relação entre o verbo e o complemento. Entre eles, a preposição, Sim. se há, transitivo, o quê? Indireto. Indireto. Ele é objeto indireto, não é isso? Tudo Isso. aqui. Aí isso aqui, ó, Em em Deus, não Deus e perde tal, seu tempo. seria o objeto indireto. Acho que eu estou passando a clarear a mente. Vai dar certo, Aleluia, Marcelão. glória a Tranquilo, não. Deus. Vai dar certo Devagarzinho demais. vai começando. Vai dar Irmão, certo o demais, ó. negócio aqui é doido, viu? O Vamos processo matar outra aqui agora, ó. Tranquilo. O gerente comunicou aos Pronto, funcionários já tem preposição, já matou aí a algo pergunta. importantíssimo. Quem é o sujeito? Quer saber, não. Saber do verbo. Quem é o verbo? Comunicou. Vou passar aqui um. Agora vamos para o tipo. É de ligação ou é significativo? Significativo. Tranquilamente. Agora, quando a transitividade, ele é o quê? Verbo Transitivo. transitivo indireto. Todo mundo diz transitivo indireto? Sim. Vamos analisar. Mas eu acho que ele é bitransitivo, viu? Deixa eu ver Olha aqui. aí, Marcelão surgindo com uma ideia nova aí. O gerente comunicou aos Aos funcionários funcionários, algo importante. Importantíssimo. algo importantíssimo. Esse importantíssimo não é verbo. Funcionário não é verbo. Vamos pensar assim, ó. Eu acho que é isso, né? Só tem um verbo. Vamos pensar assim, ó. Quem anuncia, anuncia algo. É. Quem acredita, acredita em algo. E quem comunica também Comunica algo. Não é o que ele está dizendo? Comunicou aos funcionários. Olha só. Mas comunicou o quê? Algo importantíssimo, né? Aí, olha só que bacana. Comunicou o quê? Algo importantíssimo. Vamos para cá. Algo importantíssimo. Vou separar aqui. Vamos pensar assim, ó. Pensa comigo. Entre comunicou e algo importantíssimo. Só entre essas duas partes que eu marquei. Tem preposição? Não. Não. Se não tem, eu chamo isso aqui de quê? Objeto direto. Objeto direto. Objeto direto. Agora vamos para cá. Entre comunicou e aos funcionários a preposição. Sim. E agora chama de quê? A peste é Objeto bitransitivo. É bi, lá. É São bi. dois bitransitivo, ou Ah, também chamado VTDI. É bi. Entendeu? Geralmente, se eu tenho que botar assim, ó, o diretor, por exemplo, enviou comunicado aos professores. Aí eu teria a sequência, né? Verbo, né? Aí teria o verbo, o objeto direto, e depois teria o indireto. Só que aqui eu inverti. Primeiro Isso. veio o indireto. Isso é uma pegadinha boa para deixar Entendeu? o cara doidinho Só inverteu aqui. Aí confunde. Eu disse, peraí. Aí você pensa, não, então é só intransitivo. Você esquece que lá no finalzinho tem o objeto direto. É mesmo. Então você pode chamar isso aqui de bitransitivo ou de VTDI. Que é um dá certo. As pessoas casam-se cedo. Esse é tranquilo demais. Quem é o verbo? Caso. Casam-se. Casam. Isso aqui é tranquilo demais. Casam, né? Casam-se. Casam-se, né? Eles estão juntos aqui, um verbo chamado pronominal. É. E aí? Quanto ao tipo? As É de pessoas- ligação? Não, é verbo significativo, né? Significativo. Casar é uma ação. É. Significativo. Quanto à transitividade, é o quê? Verbo transitivo. Direto. E aí eu vou derrubar a gente aí. Aí É porque tem um Tem C. um negócio dessa partícula aí que eu não estou lembrado agora. Aí é uma casa, é uma cerâmica, ela é cheia de sabão. Por causa desse C. Casam-se. Escorregadio aí. Ó, Dinho, toma macete. Toma macete. Vou apagar aqui. Ó, macete. Vou voltar lá para a questão C. Quem chora, chora. Acabou. Jesus chorou. Acabou.
Quem chora, chora. Uhum. Quem anuncia, anuncia algo. Quem casa-se com alguém. Quem acredita, acredita em algo. Alguém falou aqui. Tá morando na tua mão? Não, foi É Tamara que porque, você é entrou. porque eu saí sem querer. Sim, Desculpa. eu vi só o barulhinho aqui, pensei que era Pode alguma continuar. coisa. Eu voltei. Olha só. Quem anuncia, anuncia algo. Quem acredita, acredita em Acredito em algo. algo. Quem comunica, comunica Comunica algo a alguém. E Isso. quem casa? Casa com Casa-se com alguém. alguém. Ninguém quer saber disso. É, Aí entra quem é fofoqueiro. A gente não é fofoqueiro. Só às vezes. exatamente. Casou, acabou. Lascou. Isso, quem casa, casa. Casou. Então, acertei. Estoura. É. Olha, se eu disser assim, ó. Olha só. Ai, meu Deus. Olha aqui para a questão G. Estão olhando? Gente, As sim. pessoas casam-se. Casam-se. Tá Pronto. completo? Tá. Completíssimo. É. Professor, mas esse cedo aqui é o quê? É complemento do verbo? Não. Esse cedo aqui Advérbio. é um adjunto na Adjunto. sintaxe, né? Na morfologia é advérbio, tranquilo. Na sintaxe é o quê? Adverbial. Isso, adjunto Adverbial. adverbial de Tempo. tempo. É uma circunstância. Massa, velho. Quando o complemento é circunstância, o verbo é intransitivo. Ó, SVC. Vamos lembrar aqui. Pode esquecer disso, não. Complemento pode ser objeto, característica ou circunstância. É. Quando o complemento é objeto, verbo transitivo direto ou indireto. Quando o complemento é característica, verbo de ligação. Quando é circunstância, verbo intransitivo. E, na verdade, não é um complemento. Né? Ele não tem complemento. Você pode tirar, ó. Tirei Isso cedo. mantém o sentido normalmente. É. Exatamente. Agora, se eu disser assim, ó, quem acredita, aí parei. Aí não É. pode. Aí falta um pedaço. Se eu disser assim, ó, pessoal, fiquei sabendo agora que a governadora anunciou. Parei. Sim, é. Aí, pessoal, anunciou o quê? Conta para nós. Falta alguma coisa. Se eu digo assim, ó, durante o pronunciamento, a governadora chorou. Pronto. Uhum. Esse é o sentido de ser completo. Chorou, completo. A governadora casou. Aí não interessa se ela casou com a mulher, com o homem. Se casou na chuva, se casou americano. Casou. Casar, morrer, nascer, chorar, são verbos intransitivos. Ou seja, eles por si só já possuem sentido completo. Eles não necessitam de complemento. Se está na dúvida, é fazer isso aqui. Ó. Aí pelo sistema SVC, agora tem que ser aqui. Pode ter Marcelão, tem que memorizar isso, tem que tatuar no braço. Ó. Se chega no sistema SVC, sujeito, verbo e complemento. Esse complemento, ele vai ser essas três coisas. Ou ele vai ser um objeto, direto ou indireto. Se ele é um objeto direto ou indireto, verbo transitivo. Direto ou indireto, claro. Ele pode ser uma característica, complemento. Se for característica, verbo de ligação. Mas ele pode ser a circunstância. Aí entra a questão do verbo intransitivo. Pelo complemento, você vai matar a transitividade do verbo. Pelo que vem depois do verbo, você pode matar a transitividade. Tá certo? Casaram-se ou casam-se cedo. Essa aqui é tranquilo demais. Certo. Destaque e classifique os predicativos. Professor, eu vou só retornar lá à aula anterior para memorizar aqui. Verbo de ligação Bora. não possui transitividade. Verbo de ligação. Isso, não possui, não tem nenhum. Possui transitividade. A frase pode vir monstruosa que teve verbo de ligação, não possui, certo? Isso. O verbo intransitivo, ele tem o sentido completo, né? Isso. Não precisa de nenhum complemento. Perfeitamente. O verbo transitivo, ele precisa de um complemento, mas não, sem a preposição, né? A preposição não é obrigatória, é isso? Tenha calma. O verbo transitivo, ele sempre precisa de complemento. Precisa de complemento. Sempre. Ele é transitivo. Certo. Não tem nada a ver se preposição com, não tem nada a ver, né? O que vai entrar na parte da preposição aí é para definir se ele é direto ou indireto. Certo. Verbo transitivo direto, VTD. Ah, tá. Isso. VTDI.
DI. Quando Pronto. você pensa assim, ó, verbo transitivo, o que você pensa? Ele precisa de um Tem complemento. complemento. Certo. Beleza. Aí, ó, se o complemento vier sem preposição, é VTD. Certo. VTD sem preposição. Sem Se o preposição. complemento vier com preposição, é VTI. VTI, é. Se o cabo tiver encabulado e botar lá dois complementos, aí é VTDI. Mas VTDI. você tem que lembrar disso. Se é verbo transitivo, é incompleto. Beleza, professor. É só isso mesmo. Sim. Tranquilão? Alguém ficou com dúvida dessa parte aqui? Galu, Tamara? Não, melhorou bastante. Então, clareamente. É só. Tirando o pó devagarzinho, aí vai dando certo. Tem segredo, não. Revisando e praticando. É prática, é prática. Tudo é treinável. Eu até postei isso no Instagram, inclusive gramática. Destaque e classifique os predicativos. O que nós vamos lembrar agora? Predicativo. Olha só. No cantinho da tela aqui. Predicativo, ele pode ser do sujeito, mas ele também pode ser predicativo do objeto. O predicativo é sempre um adjetivo. Mas pode ser também um substantivo. Geralmente é um adjetivo. O que eu vou olhar? Vou olhar o seguinte. O que é um predicativo? É uma característica. Predicativo é uma característica. Eu vou analisar assim. Se a característica for referente ao sujeito, predicativo do sujeito. Se for referente ao objeto, predicativo do objeto. Sempre que tiver verbo de ligação, predicativo do sujeito. Sempre. Sempre. Predicativo do objeto, detalhe importante, ó, nunca aparece em verbo de ligação. O predicativo do objeto, perfeitamente. O predicativo do objeto só acontece com o verbo significativo. Só por quê, professor? Simples. Já falamos sobre isso. Como o verbo de ligação não transita, então não pede complemento, e o objeto é um complemento. Para existir predicativo do objeto, tem que existir objeto. Uhum. Como o verbo de ligação não pede objeto, então o predicativo do objeto ele não existe com o verbo de ligação. Apareceu o verbo de ligação, predicativo do sujeito, sem medo de errar. Direto. Né? Já a primeira, então, logo. Destaque e classifique os predicativos. As crianças continuavam sem vacina. Continuam sem vacina na maioria do país. Na maior parte do país seria. Na maior parte do país, E agora? Continua um verbo de ligação, porque continua. Andar, continuar, estar, ficar. Quem seria o predicativo sujeito aí? Boa pergunta, professor. O verbo continuar, aí é aquela história. A gente tem que memorizar essa regrinha, ou esses verbos. As pegadinhas. A lista do verbo de ligação, mas tem que ter cuidado que às vezes eles não aparecem como verbo de ligação. Certo. O verbo de ligação, aquele verbo da listinha dos verbos de ligação. Qualquer verbo daqueles, ele só vai ser realmente de ligação se apresentar predicativo do sujeito. Porque aqui eu percebi que não tem uma característica aqui, né? Isso. Não é uma característica das crianças. As crianças continuam sem vacina na maior. Eu não sei como eu escrevi essa maioria do país, não. Acho que era na maior parte do país. Enfim. Mas a maioria interfere? Não, na questão do predicativo, não. Olha só. Sem vacina. É o quê? Se eu disser só assim, ó, as crianças continuam. Sem vacina é o complemento.
Precisa de um complemento, né? Pronto, olha só. Se eu disser assim, as crianças, se eu dissesse assim, as crianças continuam tristes. Aí continuar seria de ligação De e triste ligação. seria predicativo do sujeito. Desse Olha, jeito, olha que certo. mal-assombro. Interessante. As crianças continuam sem Vacina. vacina na maior parte do país. Que era na maior parte, eu acho. Então, observe. Sem vacina, vou pensar o seguinte. Sem vacina é o quê? É um predicativo? É um Eu acho objeto? É a circunstância? não é um objeto, não, professor? Não, Sem circunstância, vacina. né? Circunstância, não? Daquele momento que, eu sei lá, mas esse negócio é doido. Nós estamos fazendo aqui uma análise bem grande. Era só para analisar se a gente tinha predicativo ou não. As crianças continuam sem vacina. Sem vacina se refere ao sujeito? Não Sim. estou entendendo essa frase que eu fiz aqui. Professor, andou nessa frase, passa para de baixo? Vai ser o jeito dessa frase que eu. DWO aí nela aí, vamos Sem para. vacina era na maior parte do país. Ó. Era na maior parte do país. E agora, Jesus? Agora. Pedir ajuda aí para os universitários aí, porque. Deixa essa pergunta para outro dia, professor. Damião, Oi. foi anunciado uns concursos aí esse ano, mas nada da educação, né, por enquanto. Uhum. Parece que vai ter Assembleia Legislativa, vai ter negócio lá da FEBEM, onde é a antiga FEBEM, esqueci o nome, Sei. socioeducativo. Vai ter daí da UFES. Vocês vão fazer da UFES aí? Não sei, apesar de É uma vaga só para pedagogo. Ximari. E a prova é somente em Mossoró. Deu um pane aqui. Oi, Vossa Excelência sumiu. Entrou em pânico. Eu botei aqui no grupo lá, desconectou, mas voltou. Fuleiragem. E eu falando, eu perguntei e ninguém disse nada. Disse, vai. Não saiu só a voz aqui. Foi lá o que era, tinha saído. Voltou aí? Voltou. Voltou. Tá voltando aqui. No meu primeiro voltou. Pronto. O árbitro considerou, é um verbo significativo ou é um verbo de ligação? Significativo. Aqui. De com ação. Pronto. Aí eu já sei que eu não tenho verbo de ligação. Então, eu não tenho predicativo do sujeito. Considerou o quê? O jogador impedido. O jogador, objeto direto, impedido, característica do jogador. Impedido, predicativo do Sujeito. objeto. Do objeto. Quem estava impedido? O jogador. O jogador é o quê? Objeto direto. Predicativo do objeto. Não pode ser o sujeito.
O aluno ficou contente com a nota. Tipo de verbo. Ficou significativo. É? Não, é de ligação. Certo. Ligação. É andar, ficar Quem é o predicativo aí? contente com a. Contente. Né? Contente. Predicativo de quê? O objeto, professor? Quem é que está contente? O aluno. O aluno é o Sujeito. quê? Sujeito. Fechou. Predicativo do sujeito. Alguém falou aqui? Professor, e por que o de cima é do objeto? Não pode me explicar, por favor? Porque Sim. O meu aqui, o computador carregou lá, o bicho pago. Repita essa. Vou voltar aqui. O aluno, sujeito da oração, ficou contente. Ficou verbo de ligação, contente, predicativo do sujeito. E Marcelo quer saber por que é que a outra é do objeto. Olha, Marcelo. Tá. Vamos lá. Vou apagar isso aqui tudinho para eu entender bem direitinho. Vamos fazer aqui uma análise morfológica. Fica mais fácil. Certo. Esse O é o quê? Artigo. Artigo, tá só o A. Esse árbitro é o quê? Substantivo. Substantivo. Considerou é o quê? Verbo. Verbo significativo, adiantando aqui. Certo. Esse O é outro artigo. Jogador é o quê? Substantivo. Olha que facinho. Impedido é o quê? Adjetivo? Pronto, adjetivo. Considerou. Vamos para a parte agora da sintaxe. Quem considerou o jogador impedido? O árbitro. O árbitro é o quê, portanto? Sujeito. Sujeito da oração. Certo. Sujeito simples e tal, aquele negócio todo. Considerou a segunda pergunta para o verbo. Considerou o quê? O jogador impedido. O jogador. Então é só o jogador? O objeto direto, jogador. Você podia trazer para cá todinha. O jogador impedido. Tranquilo. Objeto direto. Só que dentro do objeto direto, eu tenho outra característica, que é o adjetivo lá. Ó. Esse adjetivo, na sintaxe, ele se refere a quem? Ao jogador. Jogador ou ao árbitro? Ao Quem estava árbitro. impedido? Jogador. O jogador é o quê? É o objeto. Legal. A característica do objeto é o predicativo do objeto. Entendi. Massa. Né? Característica, olha só, olha a diferença de contente. Contente é uma característica do sujeito. O sujeito, porque por isso com que é a nota não tem predicativo do nada a sujeito. ver. Não é uma característica com a nota. Entendi. Isso. Massa. Contente é o sujeito que está. Uhum. Lá em cima, quem está impedido? É o árbitro. Não, é o jogador. O jogador é o objeto. Olha só. Legal. Obrigado, professor. É isso aí. Beleza pura. Os alunos tinham o presidente por inteligente. Tinha. O verbo ter é um verbo o quê? Verbo significativo. Significativo. É tornar-se, que é... Tinham o quê? O presidente. Por inteligente. Objeto. Direto. Inteligente é uma característica Do presidente. do presidente. Então, chamamos aqui de predicativo do objeto. Eita. Se inteligente fosse de alunos, aí seria do sujeito. Mas é do presidente, que é objeto, predicativo do objeto. Gosto de você risonha e tranquila. Gosto. Verbo. Gostar. Significativo. Transitivo. Porque em cada preposição, né? Isso. Transitivo o quê? Indireto. Gosto de você. Risonha e tranquila. Quem é risonha e tranquila? Você, né? Predicativo do objeto. Que massa, cara. Interessante. Os homens tornam-se
Pronto. desonestos com o tempo. Torna-se o verbo. Que é o de ligação, né? Isso. Verbo de ligação. Eles tornam-se o quê? Predicativo do quê? Sujeito? Como é que é? O que você disse? Desonestos são quem? Os homens. Os homens é o que na oração? É sujeito, né? Sujeito. Predicativo do sujeito. Predicativo do Sujeito. sujeito. Ah, legal, não é tão complicado, não. Eu vou rever essa aula de novo Não, para é tranquilo. dar uma reforçada. Vou voltar para essa questão de cima. As crianças continuam sem vacina na maior parte do país. Eu vou pensar que é assim que tinha feito. Observe. Escreva, abençoado, aqui. Sem vacina na maior parte do país. É um objeto, é uma característica ou é uma circunstância? Circunstância. Circunstância, né? É uma Eu iria na circunstância. circunstância, né? Pronto. Aqui nós vamos para um verbo intransitivo. Intransitivo. Adjunto adverbial de modo, sem vacina, é o modo como elas estão. Então, nesse caso aqui, a questão, a letra A não tem predicativo. Para ter predicativo, tem que ser a característica. Se eu descobrir que é um verbo intransitivo, não tem predicativo. Por que não é um verbo transitivo, professor? Nesse caso aqui, porque o complemento é a circunstância. Entendeu? Quem vai dizer a questão da transitividade é o complemento. Tá. Vai provar. Porque quando o senhor falou verbo intransitivo, né, que possui sentido completo, não é isso? Isso. Aí as crianças continuam, tem sentido completo? Como é que é? Nesse caso aqui, você vai analisar a circunstância. É complicado isso. Eu confesso que eu erraria essa questão bonita. É uma questão nojenta. Essa questão é nojenta. Nojenta, Essa letra A aqui ela é nojenta. Porque eu ia parar e se continua. Eu falei, continua o quê? Né? Porque as crianças continuam. Precisa de um complemento, eu acho, né? No meu sentido. A não ser que a gente pense assim. Tira a possibilidade de ser intransitivo, né? Não analisa isso aí como circunstância e pensa assim. Continua sem vacina. Sem vacina é objeto indireto. Pronto. Na maioria do caso da preposição na aqui, bi, né? E esse na maioria, não, esse caso aqui, na maioria, era na maior parte. Ó. Na maior parte do país seria adjunto adverbial de localidade. E localidade. É. A parada é doida, hein, professor? Tá entendendo? É. Aí a gente tá pensando também assim. Por quê? Porque quem vai dizer a transitividade do verbo é aquela história, né? É o contexto. Uhum. Um verbo ele pode ser de ligação, mas não aparecer como verbo de ligação, como intransitivo. Se eu pensar dessa forma aqui, então aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto. Esse sem vacina seria o objeto indireto. Pode ser também assim. Como é? Quem vai dizer a transitividade é o quê? É o complemento. É o complemento. Você olha para o complemento e diz, é um objeto. Então, se é objeto, o verbo vai ser transitivo direto ou indireto. Acho que essa questão caberia recurso, viu? Olha para o complemento, aí diz, é característica, predicativo do sujeito. Olha para o complemento, é a circunstância. Aí diz, verbo intransitivo. Deixa eu ver aqui. Não, tá aqui não. Essa eu fiquei com muita dúvida. Não vou mentir. Acho que eu levei lá para fora, não tá aqui não. E foi nessa questão depois, no livro, para a gente
Desenrolar ela. Se o autor analisou ela como... É de pestana, né? Não, é num livro que eu tenho aqui de sintaxe. Eu vou olhar, acho que eu tirei dele, se eu não me engano. Eu vou olhar depois se o autor do livro considerou esse verbo nessa frase aí como intransitivo ou como transitivo indireto. Duas possibilidades. Ok. Vai tirar direto ou vai... Vamos fazer o seguinte, são 10 questões. Nós estamos na questão deixa 4 e são 7h40. 7h40, né? 7h37. Então, a gente para aqui É. e na próxima aula, sábado, a gente pega aqui na questão 4, destacando os complementos verbais e nominais. Fechou. Aliás, verbais. Vou para minha janta. Objeto direto, indireto. Aí Pode vocês convidar, viu, Tamara? A gente vai jantar aí também, que... Eu, como moro perto, já tô vestindo a camisa já. Pode vocês convidar. tiverem tempo, Vou comprar ali uma sopa. Eita, olha, deu certinho. Eu tô com a vontade de tomar a sopa. sopinha primeiro. Você é bom. Se vocês tiverem